E os primeiros painéis de hoje, que é o segundo dia de audiência pública nos Estados Unidos sobre tarifaço, foram marcados por pragmatismo, sem que a política e até a participação do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, digamos assim, contaminasse o debate técnico. Essa é uma informação dada por um negociador na condição de anonimato, a nossa analista do CNN Agro, Isadora Camargo, que conversa com a gente agora. Antes de você contar aqui essa apuração, você desde ontem já estava trazendo informações quentes, ao vivo, de gente que estava participando lá da audiência. E aí você então conversou novamente com esses que participaram hoje. Quero te agradecer por estar aqui com a gente para dividir essa apuração quentíssima. Débora, boa tarde. Obrigada a vocês pelo espaço para a gente falar de uma notícia de momento. Conversei de novo com fontes que estão paralelamente participando ou estão lá participando da audiência, que segue ainda à tarde, deve terminar por volta das 6, 7 da noite hoje. 7 novos painéis e dentro desses painéis uma posição mais política para o dia. Pelo menos essa era a pauta. E o que surpreendeu os negociadores, os participantes brasileiros que estão na audiência, é justamente que a pauta não foi contaminada, que foi, inclusive, a palavra usada por uma dessas fontes que preferiu anonimato, como você mencionou, e não foi contaminada pela personalidade de Flávio Bolsonaro. Então, pré-candidato, senador que estava lá, proferiu o seu discurso, foi questionado tecnicamente, segundo essas fontes, mas preferiu falar de política, falar de processo eleitoral, citar o governo Lula, fazendo duras críticas à questão da tarifa, que essa tarifa seria, então, um ônus do governo Lula. Mas isso não contaminou e como a gente traz aqui no 360 em primeira mão, essas fontes contaram que há até um certo constrangimento das partes técnicas brasileiras e até das americanas em conversar sobre esse discurso de Flávio Bolsonaro. Para evitar esse constrangimento, é como se eles estivessem driblando esse tipo de discurso e focando na parte técnica. Então, a primeira parte, a manhã de apuração e ali de debate na audiência, foi voltada à economia de novo. E foi isso que essas fontes falaram que surpreendeu. Porque como já se esperava que houvesse a participação de indústrias brasileiras, mas também de Flávio Bolsonaro, havia ali um certo temor dos participantes de que eles perdessem a mão e perdessem espaço, principalmente espaço técnico, para falar de alguns setores. E aí, a parte positiva, eu vou pedir a vocês também licença de novo, porque as informações estão chegando em tempo real, sobre a AB Calçados, que foi uma das entidades que participou hoje defendendo as exportações de calçados aos Estados Unidos. Também conseguiu, junto com um debate entre as contrapartes norte-americanas, responder questões bastante técnicas, bastante focadas em quanto o Brasil é capaz de fornecer este produto pela sua tecnologia. E aí cito aqui, abre aspas, que os norte-americanos estariam questionando e avaliando o Brasil como um país fácil de negociar e que tem tecnologia da indústria de calçado que garante um fornecimento de qualidade, que é o que os Estados Unidos precisam. E aí, vamos lembrar que o Brasil é um dos 5 maiores produtores de calçados, depende muito da Argentina e dos Estados Unidos para essa relação comercial do setor de calçados dar certo, e de um tempo para cá, especialmente ali de março em diante, as exportações de calçados para os Estados Unidos vinham caindo. Então, há esse temor e a preocupação de que, havendo tarifa, isso pode prejudicar ainda mais receita e volume de calçados que vão para os Estados Unidos. Agora, qual que é a sensação que fica dessas fontes que estão participando da audiência? É de que, mesmo com a parte técnica valorizada, a parte do pragmatismo sendo o tom desse segundo dia, o Brasil deve ser taxado. Não há uma expectativa de que haja isenção de taxa, mas o furo da bala, segundo essas fontes, é que há uma abertura de espaço para uma maior lista de exceção, que as partes americanas estão escutando os impactos econômicos que são levados pelo segmento brasileiro que está na audiência e que é nisso que
eles vão focar ainda para esses debates que devem acontecer esse restinho de dia e amanhã, para então conseguir aumentar a lista de exceção e uma redução de tarifas para alguns produtos, para que toda aquela também parte da investigação que vai além da seção 301, que é a investigação sobre trabalho forçado, seja minimizada, Débora. Então, aí há uma esperança, e vou utilizar também as palavras desta fonte, há uma esperança de conseguir avançar um passo com os norte-americanos, porque a representação norte-americana do USTR também está mais técnica, está interessada do ponto de vista do comércio, da economia e também do impacto econômico para os americanos, Débora. Isadora Camargo, sem palavras para te agradecer que você ficou aqui para entrar no 360. Você sabe que você é a nossa queridinha, né? Ainda mais com essas informações quentes de momento. Muito obrigada, minha querida. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada a vocês. Qualquer atualização, eu volto com certeza.